Olá, queridos e queridas. Eu hoje vou ler aqui uma parábola, a parábola do cesto de junco. Eu participo da Escola de Famílias há 2 anos, com a doutora Ana Paula Cury, e ela nos presenteou aqui, ela nos presenteou com muitas preciosidades, e dentre elas, ela nos presenteou aqui com esta parábola, da qual é muito pertinente, para que a gente realize a nossa transformação. Porque para a gente mudar a nossa referência, a forma com que a gente aprendeu, o que ficou plasmado em nós, principalmente até os 7 anos, onde é formada as nossas crenças, ou seja, o que a gente acredita até hoje, e como verdades absolutas, inclusive, porque somos puro inconsciente nesta primeira infância, neste primeiro setênio. Então, para a gente, vamos dizer, limpar aquilo que ficou plasmado de negativo em nós, e que a gente reproduz automaticamente, inconscientemente sobre as nossas crianças, é preciso que exista, uma repetição constante dessa educação consciente, dessa educação positiva, que exija uma repetição constante e uma auto-observação constante, diária, de nós mesmos, do que a gente está pensando, do que a gente está sentindo, a forma que a gente está agindo, para que a gente consiga transformar. Então, quando a gente se olha honestamente, a gente percebe no olhinho das nossas crianças se nós estamos educando pelo medo, se nós estamos gritando, se nós estamos ameaçando, se eles estão com medo, se eles estão ou violentos ou muito reprimidos, se essas crianças estão extremamente caladas, paradas, estagnadas, com medo de tudo. A gente tem que se olhar, como que está a alimentação delas, o sono, e a partir disso a gente se olhar para a gente ir limpando essas crenças que são negativas, para transformá-las aí para o polo positivo, Então que a gente traga aí atitudes, e essas atitudes vão vir de pensamentos e sentimentos limpados, ressignificados, transformados. Então, quando a gente realmente se auto-observa, a gente consegue identificar, e se a gente também tem esse conhecimento desta educação consciente, desse desenvolvimento do ser humano, quando a gente reconhece honestamente, sem julgar nossos pais e nem a ninguém, e nem a nós mesmos, mas quando a gente reconhece honestamente que estamos agindo de forma violenta, e por isso também a gente busca o conhecimento, porque a gente consegue observar violências sutis, que não são violências tão explícitas como gritar, como bater, ameaçar, punir, castigar, recompensas, ou critica, ou elogia, aquele elogio que não é um elogio de encorajamento, mas aquela coisa que é do puxa-saquismo, onde realmente não houve uma conquista, ou então um apoio, de encorajar
esta criança. E então essa parábola diz assim: a parábola do cesto de junco. Certo dia, um discípulo chegou para seu mestre e perguntou: Mestre, por que devemos ler e decorar a palavra de Deus se nós não conseguimos memorizar tudo e com o tempo acabamos esquecendo? Somos obrigados a constantemente decorar de novo o que já esquecemos. O mestre não respondeu imediatamente ao seu discípulo. Ficou olhando para o horizonte por alguns minutos e depois ordenou ao discípulo: pegue aquele cesto de junco, desça até o riacho, encha o cesto de água e traga-o aqui. O discípulo olhou para o cesto sujo e achou muito estranha a ordem do mestre, mas mesmo assim obedeceu. Pegou o cesto, desceu os 100 degraus da escadaria do mosteiro até o riacho. Encheu o cesto de água e começou a subir. Como o cesto era todo cheio de furos, a água foi escorrendo e quando chegou até o mestre, já não restava mais nada. O mestre perguntou-lhe: Então, meu filho, o que você aprendeu? O discípulo olhou para o cesto vazio e disse jocosamente: Aprendi que cesto de junco não segura água. O mestre ordenou-lhe que repetisse o processo. Quando o discípulo voltou com o cesto vazio novamente, o mestre perguntou-lhe outra vez: E agora, o que você aprendeu? O discípulo novamente respondeu com sarcasmo: Que cesto furado não serve para carregar água. O mestre, então, continuou ordenando que o discípulo repetisse a tarefa. Depois da 10ª vez, o discípulo estava desesperadamente exausto de tanto subir e descer as escadas. Porém, quando o mestre lhe perguntou de novo: Então, filho, o que você aprendeu? O discípulo, olhando para dentro do cesto, percebeu admirado: o cesto está limpo. Apesar de não segurar a água, a repetição constante de encher o cesto acabou por lavá-lo e deixá-lo limpo. E o mestre, por fim, concluiu: Não importa que você não consiga reter todas as passagens da palavra sagrada que você lê. O que importa, na verdade, é que no processo a sua mente e sua vida ficam limpas diante de Deus. Então, com a repetição, constante, a gente assistindo coisas boas, a gente ouvindo, coisas que vão transformar-nos, que vão mudar a nossa consciência, que vão transformar sentimentos que ficaram estagnados nesta infância, porque nesta primeira infância, tudo fica plasmado em nós. Nós não temos o intelecto liberto para ter o discernimento se aquilo é bom ou ruim, certo ou errado para nós. Aquilo fica ali plasmado, A gente não tem o discernimento se aquele adulto tem o bom senso ou não, tem o discernimento ou não, se ele está atuando ou não nas feridas dele, na criança ferida dele, de acordo porque quem comanda a nossa vida é o nosso inconsciente, que é 95%. Então, a gente falar coisas boas, e falar coisas realmente assim, onde a gente vai buscando, porque a gente só vai ganhando essa consciência quando a gente se torna um buscador e a gente realmente vai trazendo à consciência questões que estavam inconscientes e que a gente tinha medo de olhar,
né? O que a gente não queria olhar por doer, por a gente ter que mudar, pelo medo do desconhecido, ou por achar que nossos pais são perfeitos e que nós vamos julgá-los se caso a gente pense e haja diferente, né? Só que a gente tem que tomar consciência que estamos num processo evolutivo, que todos somos seres humanos, né? E que mesmo nossos pais, né, não são deuses. Então nós estamos aqui todos aprendendo, todos evoluindo, e que é a partir disso que a gente vai conseguir, né, fazer essa mudança dentro de nós, de tantos sentimentos, né, estagnados que carregamos, de mágoas, ressentimentos, de culpas, de medos, de vergonha, de humilhações, né, e que a gente finge não ver e muitas vezes até repete que merece, né? Nós merecemos aquilo. Eu era muito ruim, eu era muito agitado, eu era muito teimoso, né? E na realidade era o desconhecimento da gente mesmo, era o desconhecimento do desenvolvimento do ser humano, do qual fomos, né, rotulados desta forma. E não só nós, mas nossos pais também foram, e nossos avós, ou seja, é realmente um processo, né, de mudança. Então, que a gente busque e repita isso, né? Então que a gente deixe de ficar assistindo coisas que nos revoltem, que nos tragam sentimentos de injustiça, que traga sentimentos de violência, porque é isso, né, que fica alimentando, retroalimentando o nosso inconsciente. É o que, se a gente fica com uma pessoa, escutando pessoas que ficam reclamando, que ficam falando mal dos outros, né? Então, a gente não precisa estar, né, escutando isso, porque senão a gente também acaba entrando na energia. Então, a gente realmente tem que se alimentar, não só de bons alimentos, mas, né, de ouvir coisas que vão ampliar a nossa consciência, né, que vão transformar aí pensamentos e sentimentos enraizados em nós, e que vão fazer a gente crescer, a gente mudar, a gente prosperar, a gente viver em abundância, a gente trazer alegria, né, porque a abundância ela é atraída através, né, da alegria, da gente realmente se conhecer e a gente sair, né, de sofrimentos, de revoltas, de indignações, né, e passar a transformar aqui dentro para transformar fora. Então, hoje eu trago um pouco aí desses insights, essa reflexão, pra gente fazer, né, esse processo de transformação. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima.